Nosso primeiro tema é a respeito da mordomia cristã. Então estaremos, na verdade, aqui a abordar sobre este tema. E, queridos irmãos, é importante, em gesto inicial, fazer menção de um cientista, um pensador, de nome Ivan Pavlov, que tem, na verdade, a sua teoria, que é denominada a teoria do reflexo. Queridos irmãos, em palavras mínimas, como é que funciona mais ou menos essa teoria? Existem elementos que por si só não têm algum significado. Não indica nada, muitas das vezes. Mas quando este elemento é associado a alguma coisa, então ele ganha significado. Um dos exemplos é, por exemplo, a buzina de um carro. Todos nós, se estivermos a andar pelas ruas e ouvirmos a buzina de um carro, logo vamos, na verdade, vai despertar alguma preocupação em nós, porque a buzina nos informa alguma coisa. Esta informação da buzina é resultado daquilo que foi sendo construído a respeito deste símbolo, deste sinal. O mesmo também acontece, queridos e amados irmãos, quando se fala a respeito da mordomia. A tendência de muitos, quando se fala sobre mordomia, é pensarem apenas em finanças, a pensar apenas em dinheiro. Essa é a tendência, queridos irmãos, de muito. A primeira coisa que vem em mente é este aspecto. Também não estamos a dizer que esse elemento não faz parte. Então, queridos e amados irmãos, o que muitas das vezes isso causa? Ou a pessoa vai se sentir coagida ou motivada a dar tudo o que tem, ou a pessoa vai pegar naquele último elemento, que demora a se converter, como tem se dito, no seu bolso e vai fechar. A tendência ou reflexo ou ação pavloviana que acontece quando se aborda essa temática é mais ou menos nestas duas dimensões. Porque muitos, queridos irmãos, transformaram este ensino desta forma. De tal maneira que o elemento do pragmatismo, a depravada teologia da prosperidade, não que a teologia da prosperidade não seja bíblica, mas a depravada teologia da prosperidade passou a ideia a todos que, na verdade, se entram em contato com estes elementos, que, prontos, o propósito disso tudo é esse. Quando se trata sobre mordomia, o que se quer é arrecadar finanças, o que se quer é, na verdade, arrecadar dinheiro. Essa é a visão, queridos irmãos, que do ponto de vista geral se encontra nas igrejas modernas. As igrejas modernas têm essa forma de atuar pragmática e também acoplada à teologia da prosperidade. Então, queridos e amados irmãos, é importante compreender que, na verdade, quando nós estamos aqui a falar da mordomia, devemos ir além das questões ligadas a dízimos e ofertas. A mordomia, queridos irmãos, ela vai tocar naquilo que é a nossa própria essência. A mordomia vai atuar naquilo que é o nosso ser. E isso, amados irmãos, em outras palavras, é dizer que a mordomia toca diretamente no nosso ser como cristãos. A forma como nós lidamos com essa temática poderá revelar ou poderá demonstrar se nós realmente somos ou não. Então é muito mais sério do que falar apenas de dízimo e oferta. Então, queridos e amados irmãos, o que nós na verdade precisamos realçar ainda nesse elemento introdutório? É que quando nós pensamos nesses elementos, ou na mordomia, limitando nas questões ligadas a dinheiro ou dízimo e oferta, nós acabamos construindo nas nossas vidas uma tragédia teológica. Acabamos construindo nas nossas vidas uma tragédia teológica. Porque, queridos irmãos, a grande questão não é o que você dá a Deus, mas a grande questão é o que você é diante de Deus. Amém, irmãos? Esse é o ponto que, na verdade, deve basear a nossa reflexão. Não é sobre eu tenho disponibilidade ou tenho motivação para contribuir para o reino, para contribuir positivamente para o reino, mas é sobre como
cidadão do reino estou vivendo. É sobre isso que, na verdade, queridos irmãos, esse elemento se realça. É assim, queridos irmãos, que nós queremos aqui trabalhar praticamente 3 pontos no tempo que nós, na verdade, temos. O primeiro ponto, tocar ainda na definição e aqueles que são chamados, na verdade, de pilares da mordomia cristã, são muito conhecidos e muito divulgados. E, amados irmãos, o segundo ponto, entrar no texto para extrair do texto 3 elementos fundamentais da mordomia. E terminar, amados irmãos, sobre a motivação, na verdade, do mordomo. Esse, na verdade, será o último aspecto a explorarmos. Então, queridos e amados irmãos, vamos já chegar no texto, amém? Queridos e amados irmãos, o ponto, na verdade, é o que nós entendemos como mordomia cristã. O que nós entendemos como mordomia cristã? Primeira coisa, queridos irmãos, devemos, na verdade, entender que quando abordamos a respeito do conceito de mordomia cristã, entendamos que esse é um princípio bíblico fundamental. A semelhança, por exemplo, do princípio da semeadura. O que você semeia, você colhe. Isso não falha, queridos irmãos. Então, a mordomia cristã também faz parte dos princípios cristãos. E este princípio vai dizer que Deus é o proprietário absoluto. Deus é o proprietário absoluto. É o proprietário soberano. Deus, amados irmãos, é o dono de todas as coisas. Amém, irmãos? É o dono de todas as coisas. Este princípio estabelece isso. Significa que a primeira coisa que nós precisamos compreender é que tudo tem dono. E o dono de tudo é Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender quando falamos do conceito da mordomia. Deus é dono de tudo e de todos. E a questão que se levanta é: e o homem, o que é? Porque parece que o homem tenta conflitar, queridos irmãos, com esse elemento. O homem é apenas um administrador. Amém, irmãos? Amém. O homem é um mordomo. O homem é um dispenseiro. Significa, queridos e amados irmãos, que o homem, quando falamos de mordomia, o homem é alguém colocado temporariamente, amém, irmãos? Temporariamente para se responsabilizar de alguma coisa que pertence a Deus. O homem é colocado nessa condição. E não somente ele é colocado temporariamente para se responsabilizar do que pertence a Deus, como o homem chegará um momento em que ele terá que prestar contas. De quê? Da forma como ele administrou, queridos irmãos, aquilo que pertence a Deus. Então o ponto é, quando falamos de mordomia cristã, é o homem, é o cristão a administrar aquilo que pertence a Deus de forma consciente de que fará essa administração temporariamente e chegará o momento em que ele terá que justificar ou se apresentar diante de Deus para explicar ou para prestar contas de como, na verdade, ele cuidou daquilo que pertence a Deus. Então é interessante, queridos irmãos, que esse conceito nos faz perceber claramente que Deus não deu definitivamente. Deus deu temporariamente e posteriormente chamará para que se preste contas. Então, queridos e amados irmãos, esse elemento nos mostra que existem, na verdade, 4 áreas que são aqui chamadas de pilares fundamentais para, na verdade, a vida do crente. E alguns, amados irmãos, do ponto de vista metodológico, chamam esses 4 pilares como 4 T's, que ajuda na memorização. 4 T's. Quer dizer, atribuem a estes pilares todos os nomes que começam com a letra T.
É importante realçar, queridos irmãos, que alguns, para dar maior ênfase, tentaram, na verdade, já acrescentar, já ampliar essa lista. Aqueles que estudam geografia dominam mais ou menos, geografia e ciências ambientais dominam isso. Antigamente eram 3 R's, evoluiu para 6 R's e atualmente já se fala de 9 e 12 R's, por exemplo. O ponto é esse, amados irmãos, alguns, para maior ênfase, ampliaram. Fala-se também já de 7 T's. Ou 7 pilares que sustentam a estrutura da mordomia. Mas nós vamos aqui ainda nos voltar no padrão e falar exatamente de 4. Quais são esses 4 pilares, queridos irmãos? Que deles, amados irmãos, se pode aferir a respeito da nossa vida. Primeiro, o templo. Amém, irmãos? O templo. O templo, amados irmãos, é a mesma coisa o corpo. É a mesma coisa o ser. O templo envolve o elemento, amados irmãos, é físico e espiritual do homem. Está-se a falar, amados irmãos, do nosso ser juntamente com o nosso físico. Então, queridos e amados irmãos, esse é um elemento que, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, se trata de um elemento que não pertence a nós. Não pertence a nós. E o apóstolo Paulo trabalha bem, amados irmãos, esse elemento lá em Coríntios 6. Em Coríntios 6, no versículo 19 e o versículo de número 20, Paulo é muito claro, Paulo é muito enfático no que concerne, amados irmãos, a esse elemento. O apóstolo Paulo, queridos amados irmãos, ele manifesta: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Se nós olhássemos apenas até ali, podíamos entender, pronto, é como se Deus nos deu o corpo e Deus partilha conosco este corpo. Amém, irmãos? Mas o apóstolo Paulo, na verdade, não para por ali, ele diz: é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhe foi dado por Deus. Que lhes foi dado por Deus. E que vocês não são de si mesmos. Então, o princípio que o apóstolo Paulo está aqui a mostrar, eu vou avançar para o versículo 20, é exatamente que o nosso corpo não nos pertence. Nós não somos os proprietários do nosso corpo. E se nós, na verdade, partimos da origem, vamos ver que nós somos compostos, amados irmãos, de terra. Amém, irmãos? Somos compostos pelo fôlego de vida. São os elementos que Deus, na verdade, usou para nos criar. Estes elementos existem antes de nós. E antes de tudo isso, a Bíblia já nos diz que Deus criou. Amém, irmãos? Deus criou, ou seja, Deus criou a terra pertence a Ele, e Deus soprou o fôlego de vida no homem. Olha, soprou, ou seja, saiu de Deus para o homem. Então, queridos e amados irmãos, quando a Bíblia está nos dizer que nós não pertencemos a nós mesmos, podemos olhar na vertente de todos os homens. Primeiro, a compreensão é essa: todos os homens, ou todo o corpo de qualquer homem que seja, não pertence a ele. E, de uma forma mais enfática, mais pura e mais significante, a Bíblia vem dizer que o corpo dos cristãos, o corpo daqueles que foram chamados por nosso Senhor Jesus Cristo, não pertence a eles. Amém, irmãos? Não pertence a eles. E, amados irmãos, então nós queremos, na verdade, entender que nós não somos, na verdade, os donos do nosso corpo. Isso significa, queridos irmãos, que nós somos mordomos da nossa saúde. Amém, irmãos? Somos mordomos da nossa saúde, somos mordomos da nossa pureza, somos mordomos da forma como lidamos com a sexualidade, porque Paulo é muito claro em dizer que aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Somos mordomos da forma como lidamos com isso, somos mordomos de toda a nossa vida física. E isso, amados irmãos, Paulo vem na verdade concluir dizendo que nós somos, na verdade, templo do Espírito Santo, não pertencemos a nós mesmos e devemos viver para glorificar a Deus. Devemos viver para glorificar a Deus. E nesse contexto, a glorificação a Deus é exatamente no corpo. É exatamente no nosso ser, na nossa maneira de lidar com este membro, amados irmãos. De lidar com esta substância física e que tem também um lado imaterial que existe em nós. Ou seja, da forma como nós lidamos com as nossas ações físicas e com as nossas ações, amados irmãos, que não são físicas. Nossos pensamentos,
nossas cogitações, aquilo que corre tanto do foro material como do foro imaterial, nós somos chamados por Deus para usar isto para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus, porque na verdade nós pertencemos a Deus. Como podemos aqui destacar no versículo de número 20, Paulo diz claramente que nós fomos comprados por um bom preço. Sangue de Jesus Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, tirou o senso da propriedade privada, de que eu sou dono de mim mesmo. Tirou o senso de meu corpo, minhas regras. Tirou isso, amados irmãos. Cristo, amados irmãos, nos comprou com um bom preço. Oh, Deus nos comprou com um bom preço. E nós pertencemos a Deus. Essa pertença, amados irmãos, que é realçada aqui, não é exatamente a pertença geral, é a pertença específica, mostrando claramente que está de destinar, Paulo está a falar diretamente para aqueles que foram alcançados. Dito de outra forma, há maior exigência no trato do corpo daqueles que foram alcançados por Cristo em relação àqueles que na verdade não foram alcançados, apesar de tudo pertencer a Deus. Então a ênfase, queridos irmãos, é exatamente essa. Precisamos entender que a primeira coisa é o templo. O templo, que somos nós, que é o nosso corpo, pertence a Deus. Amém, irmãos? Segundo, o tempo, amados irmãos. O tempo, amados irmãos, nós sabemos muito bem que é o único recurso irrenovável. Nunca se recupera o tempo, irmãos. O tempo é irrecuperável. Nunca se recupera o tempo. E muitas das vezes tem se construído alguns argumentos como se o tempo pode ser recuperado. Alguns, na verdade, do ponto de vista motivacional, vão sempre lançando, olha, não é tarde, você pode fazer. Você até pode fazer, você até pode alcançar sucesso naquilo que você vai fazer, mas compreenda que o tempo que você perdeu nunca te tornará igual daquela pessoa que começou a usar o tempo da forma correta. Então o tempo, queridos irmãos, é irrenovável, ele não pode ser reabastecido. Então o apóstolo Paulo, queridos irmãos, em Efésios capítulo número 5, do versículo 15 a 21, ele trabalha muito bem essa questão do tempo. E eu vou resumir, queridos irmãos. O apóstolo Paulo procura mostrar claramente que convém aos santos se deve viver remindo o tempo. Ou seja, aproveitando o tempo. Sendo sábio na forma como vai administrar o seu tempo. E é tão interessante que os versículos seguintes, a posterior, o versículo número 15, amados irmãos, o apóstolo Paulo vai exaltar aquilo que os cristãos devem fazer. Aquilo que os cristãos devem fazer, queridos irmãos. E o que os cristãos devem fazer, em palavras simples, é viver para a glória de Deus. Ali, na verdade, é realçada a comunhão com Deus, é realçada a comunhão entre os irmãos, porque na verdade está lá a questão dos cânticos, falar entre vós e muito mais. Então, o apóstolo Paulo está a mostrar, olha, a melhor forma de gerir o tempo, a melhor forma de administrar o tempo é exatamente servir a Deus. É exatamente viver para Deus. Essa é a melhor forma. De forma resumida, queridos irmãos, é o que podemos encontrar ali. Então, queridos irmãos, ali na verdade, somos convidados a priorizar o reino de Deus em detrimento de outros aspectos. Ali, amados irmãos, nós compreendemos e numa primeira vez que falamos sobre isso com a Igreja do Senhor, nós realçamos exatamente, queridos irmãos, o tempo que nós temos. É importante olharmos quantos segundos temos por dia, quantos minutos temos por dia, quantas horas temos por dia. E depois vai ampliando esta lista, queridos irmãos, quantas semanas, ou seja, esses elementos todos em semanas, esses elementos todos em meses, esses elementos todos em anos, e esses elementos todos em anos de vida que você tem. Porque cada um, amados irmãos, desses elementos mostra que o Senhor do tempo disponibilizou algum tempo para nós. Disponibilizou algum tempo para nós. E o Senhor do tempo quer que a maior parte deste tempo que Ele disponibilizou para nós seja usado, amados irmãos, para lhe agradar. O Salmos capítulo número 31, versículo 15 diz:
claramente que o nosso tempo está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. O sábio Salomão, amados irmãos, também dá esta ênfase concernente ao tempo. Então, muitas das vezes nós estamos acostumados com os tipos de discurso. Não, eu estou sem tempo, eu tenho muito tempo, ou seja, tendemos a construir o pensamento de que o tempo nos pertence. Queridos irmãos, o tempo não nos pertence de forma alguma. E o tempo que Deus nos concede, amados irmãos, do ponto de vista de execução, do ponto de vista de ação, é tão breve que nós nascemos, crescemos e logo morremos. Nós não temos muito tempo aqui na Terra. E o que resta a posterior é prestar contas da forma como nós administramos o tempo. Amém, irmãos? Os irmãos estão me acompanhando, né? Primeiro o templo, agora o tempo. O terceiro é o talento. Amados irmãos, aqui já toca no bolso. Como disse, toca no bolso. É o talento, amados irmãos. Aqui já toca no bolso, porque alguns ousam pensar que podem comprar, na verdade, talento. Então, esse pilar, amados irmãos, fala a respeito dos dons e as habilidades que Deus, na verdade, nos concedeu. Isso mostra claramente que Deus dotou-nos de capacidades naturais, que do ponto de vista, ou seja, de capacidades naturais, habilidades e capacidades espirituais. Dons espirituais, que deu, na verdade, a todos os crentes. Não existe, queridos irmãos, nenhum crente que não tem dom. Não existe nenhum crente que Deus não deu dom. O ponto principal é, Deus não dá nada a alguém que, na verdade, não vai utilizar. Assim como Deus não vai te cobrar alguma coisa que Ele de antemão não te deu. Deus não vai te cobrar a seres, na verdade, um excelente administrador se Ele não te deu essa condição, se Ele não te capacitou, se Ele não te tornou um administrador. Então Deus opera desta forma. Ele dá e cobra. Amém, irmãos? Ele dá e cobra. Na parábola dos talentos tem lá esse princípio muito estampado. Deus entregou, deu tempo e depois cobrou. Então, queridos e amados irmãos, aqui nós vemos claramente esse elemento. E o ponto é que cada um deve administrar este dom ou esta habilidade para o benefício do reino. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, ele na verdade realça esse elemento. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Da multiforme graça de Deus. Queridos irmãos, os homens comuns, quando estou a falar dos homens comuns, estou a me referir aos não cristãos, eles podem ter muitas habilidades, mas os elementos espirituais, os dons espirituais pertencem aos cristãos. E o mundo, amados irmãos, pode se tornar um lugar melhor por causa da forma como os cristãos administram positivamente os dons que receberam da parte de Deus. Porque quando na verdade se tem Deus, você administra tanto o dom como, amados irmãos, a habilidade, ou alguns utilizando o termo literal, o talento que você recebeu para o benefício do reino. Então, você é um artista, vocês têm visto muitos artistas por ali, pintam figuras sobre Cristo para levar as pessoas a refletir. Ele usa essa arte para o reino. Vemos ali, esculpem coisas sobre Cristo, investem, eles usam seu talento para colocar uma pintura bonita no seu lugar de congregação, usam o seu talento para fazer vestes decentes, vestes que na verdade os cristãos dão bom testemunho à terra, usam o seu talento para produzir flyers, panfletos e muito mais a respeito de coisas saudáveis e ligadas ao reino, usam o seu talento para escrever, amados irmãos, livros muito profundos, ou seja, usam aquilo que na verdade têm, a habilidade que têm para o serviço do reino. E aqueles que na verdade receberam os dons, e todos os cristãos receberam, eles se aplicam para que aquilo venha na verdade beneficiar o reino. Então, queridos e amados irmãos, é importante entender que os talentos, ou o dom, amados irmãos, e as habilidades são ferramentas que Deus deu aos homens para o benefício do reino. Amém, irmãos? O que eu sei fazer? A grande questão é essa. O que eu sei fazer? Eu vou usar o que eu sei fazer, porque Deus me deu para isso,
para o benefício do reino. Amém, irmãos? Esse na verdade, é o terceiro. O quarto, amados irmãos, é o tesouro. Aqui entramos diretamente no cumbu, naquilo que faz os irmãos fazerem cara feia, de considerar um pregador, na verdade, um falso profeta. Aquilo que faz os irmãos, na verdade, até abandonarem congregações por conta disso. Não estou me referindo ainda em congregações apóstatas, congregações mesmo temente a Deus. Alguns fogem por causa de dinheiro, porque mexeram no seu bolso. Então, queridos e amados irmãos, esse é o quarto pilar. E, queridos irmãos, ele é muito visível nas Sagradas Escrituras. Mas eu quero aqui realçar que não se pode compreender como o mais importante. Amém, irmãos? O mais importante. Faz-se com dinheiro muita coisa, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo, queridos irmãos. Amados irmãos, e o dinheiro é um dos pilares que, na verdade, pode expressar claramente a nossa condição espiritual. Muitas das vezes não se conecta a avareza ao que a Bíblia diz a respeito da avareza. O Senhor Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro estiver especificamente no dinheiro, ali estará o teu coração. Então o dinheiro faz um trânsito na tua vida. Ele deixa de ser apenas dinheiro, ele passa a ser um Deus na tua vida. Ele passa a ser um mamon na tua vida. E a partir dali, ele vai, na verdade, governar a tua forma de atuação. Então, queridos e amados irmãos, a grande questão a respeito do tesouro não é sobre o valor absoluto que nós damos, mas é sobre a confiança que depositamos em Deus em detrimento da falsa segurança material. Ou seja, o dinheiro fala muito a respeito do egoísmo, queridos irmãos. E muitas das vezes, a forma como nós contribuímos poderá demonstrar que nós não confiamos nos bens materiais, confiamos na providência de Deus. E também pode demonstrar a forma como nós contribuímos que nós estamos totalmente apegados às coisas materiais. Então o dinheiro ou o tesouro é muito perigoso, irmãos. Não é coisa para levar de ânimo leve. E como dizia, e também foi citado pelo irmão Reginaldo, e eu volto, na verdade, a citar, aquela pessoa que tem uma fonte de rendimento, e não tira parte do recurso que ele ganha para a obra de Deus, é avarento. Amém, irmãos? É avarento. Não tem outro discurso. Eu sei que os homens de texto poderão pedir, mostra texto. Não, há coisas que eu não vou mostrar texto. Agora reflete você. Mas o ponto é avarento. Amém, irmãos? É avarento. Por quê? Quando você compreende que o dinheiro não é teu, o dinheiro pertence a Deus, ou seja, o tesouro que você tem não é teu, pertence a Deus, e o próprio Deus requer que você, na verdade, tire deste tesouro para compartilhar com seus súditos, você automaticamente percebe que é imperioso. Isso não precisa te pregar sobre dízimo, não precisa te pregar sobre oferta, não precisa, amados irmãos, também nesses lados. É só você entender que você é um mordomo. Você é um mordomo. E o mordomo deve, na verdade, prestar contas com relação a isso. A Bíblia nos fala em Ageu capítulo 2, versículo 8. E 1 de Crônicas, no capítulo 29, do versículo 11 a 12, resumindo, todo o tesouro pertence a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Amém, irmãos? Do ouro e da prata. Você vai escavar, vamos aqui pegar esse cenário. Você vai numa mina, você vai escavar. Amém, irmãos? Vai escavar, vai encontrar o ouro. Você vai dizer, encontrei meu ouro. Não, aquilo é de Deus. Na condição de cristão encontrei esse ouro e pertence a Deus, eu tenho que ser fiel, eu tenho que tirar deste ouro a parte para o benefício do reino, para o serviço do reino, e não degustar do ouro sozinho. Amém, irmãos? Queridos e amados irmãos, então são esses 4 pilares que por cima deles se estrutura a mordomia cristã. Quando Deus questionar a respeito de como nós administramos a nossa vida, é nestas áreas que Ele vai tocar. E ali, amados irmãos, vai envolver outros elementos. Família,
vai envolver o trabalho. Vocês, muitos que só querem trabalhar para ganhar dinheiro, não querem trabalhar porque amam aquela área de trabalho e querem servir melhor. Deus, isso tudo está dentro desses 4 pilares. A forma como você lida com o tempo, a forma como você lida com o seu corpo, a forma como você lida com os dons e habilidades que Deus te deu, a forma como você lida com o rendimento que vem de tudo isso. Com o rendimento que vem de tudo isso. Então, queridos e amados irmãos, é importante, na verdade, realçar isso. Então, queridos e amados irmãos, a forma como nós administramos isso vai mostrar claramente a nossa gratidão ao que Deus nos concedeu. Então, muitos estão se limitando de muitas coisas, mas o ponto principal da sua vida é que vivem que nem ingratos. É importante que, na verdade, se considere isto. Então, queridos irmãos, indo para o texto, os bons pregadores dessa hora já é um michotado aqui. Indo para o texto, queridos irmãos, o texto, na verdade, nos realça 3 elementos importantes. O primeiro elemento que nós podemos observar por meio do texto, amados irmãos, é a identidade do mordomo. E que vem conectado com a renúncia, amados irmãos, à propriedade. Parte A do texto. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Não vou entrar, amados irmãos, no contexto do texto, não vou fazer uma exposição. Quero extrair esse elemento aqui. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Qual é a identidade, amados irmãos, que o apóstolo Paulo está a realçar aqui? Ministros de Cristo. Dispenseiros de Cristo. Amados irmãos, mordomos de Cristo. Amém, irmãos? Esse é o primeiro elemento que nós precisamos, na verdade, entender aqui. E no contexto do termo, no grego, mostra aquelas pessoas que, na verdade, ficam no lado, né, os que remam num barco, os que ficam no lado que mais força fazem, os que mais trabalham. Esse é o contexto, na verdade, que nós podemos aqui realçar. E é importante que o apóstolo Paulo, na verdade, está a falar especificamente daqueles que dentre os irmãos labutam mais. Mas do ponto de vista geral, é importante compreender que todos os cristãos são, amados irmãos, ministros de Cristo. Amém, irmãos? Todos os cristãos são ministros de Cristo. Então, queridos e amados irmãos, esse termo vem mostrar a forma como se administra. E que de uma forma literal é mesmo semelhante à forma como um mordomo cuida de uma casa. E o mordomo nunca cuida da sua própria casa. Quando se fala de mordomo, é alguém que está a cuidar da casa de outro. Da casa de outro. Então, a identidade é essa. Que, na verdade, os cristãos são, na verdade, ministros de Cristo. E a primeira coisa que nós conseguimos perceber, amados irmãos, nesse primeiro ponto, é que aqui encontramos um dos piores elementos, amados irmãos, ou nos leva a um dos piores elementos da vida dos homens, que é exatamente a destruição ou o combate contra o conceito da propriedade privada. Amados irmãos, o conceito da propriedade privada tem os seus contornos do ponto de vista legal, tem os seus contornos do ponto de vista social e muito mais, mas o conceito, amados irmãos, de Deus, ou a forma de Deus administrar, ela na verdade é a par ou é contra o princípio da propriedade privada. E eu vou realçar, amados irmãos, esse elemento. Então, quando a Bíblia está a dizer que nós somos ministros de Cristo, ele está a dizer que nós não temos propriedade. Amém, irmãos? Nós não temos propriedade. No corpo de Cristo, o princípio que norteia não é isto é meu. O princípio que norteia é que isto aqui é nosso. Isto aqui é nosso. Queridos irmãos, estão a me olhar com um rosto assim muito estranho. Uma das marcas da igreja primitiva é que eles tinham tudo em comum. Não é um modelo que nós temos estado a buscar. Tinham tudo em comum. Então, aqui a mais irmã mostra a identidade do mordomo. Mostra a identidade do mordomo. O Salmos 24, versículo 1, tomemos já aqui a correr,
Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, ou tudo o que nela contém. Amados irmãos, uma das coisas que aconteceu terrivelmente no Éden é esse princípio, essa tentativa da propriedade privada. E esse elemento da propriedade privada foi evoluindo. Olha aqui, na Torre de Babel, um dos cenários que ocorreu aí é: não vamos aceitar Deus nos espalhar na terra dele. Vamos tomar essa terra para nós e vamos construir aqui um edifício que é exatamente nosso. Quando estou a me referir nosso, é daquele povo que queria se particularizar. E Deus, na verdade, desfez, na verdade, isso. E, amados irmãos, a semelhança disso, Deus, na verdade, ensinou por meio da tribo de Levi. A tribo de Levi, amados irmãos, é um exemplo disto. Deus não deu propriedade a Levi, mas, na verdade, deu todas as propriedades para Levi. Ou seja, todos tinham que servir a tribo de Levi. Esse também é um exemplo que, na verdade, o Senhor, na verdade, dá. Então, nós precisamos entender isso. Tem os seus contornos sociais, volto a dizer, mas é importante que os cristãos entendam que o que ele adquire, o que ele alcança, não pode olhar na perspectiva de que é meu. Deve pensar que isso pertence à minha família. Estou a me referir à minha família cristã. Amém, irmãos? Pertence à minha família cristã. Então é ali onde vários elementos ligados à hospitalidade, você vai perceber que não é um favor que você está a fazer. Acolher um irmão não é um favor que você está a fazer ao irmão. É que aquilo que você tem também lhe pertence, salvo se não é irmão. Mas sendo crente, o que você adquire também é teu. Nós que temos transportes, quando nos pedem boleia, quando o irmão, essa parte aqui é difícil, quando o irmão quer meter combustível no carro, é difícil, mas quando nos pedem boleia, irmãos, não é que o irmão, na verdade, está a pedir a uma propriedade privada. Não, o ponto é, por ser meu, ou por eu adquirir, eu sou cristão, aquilo pertence a mim e aos meus irmãos. Então nós precisamos entender isso. Agora, quando o coração fica endurecido quanto a isso, você precisa lutar contra isso, é porque você tem o princípio de propriedade privada. Tens o princípio de propriedade privada na tua mente. Então, queridos e amados irmãos, é importante, na verdade, nós compreendermos exatamente isso. E a primeira coisa, irmãos, neste ponto é exatamente essa, a nossa identidade. Nós somos ministros de Cristo. Segundo elemento, amados irmãos, qual é, na verdade, o patrimônio do mordomo? O texto nos diz, a parte B, e dispenseiro dos mistérios de Deus. Amados irmãos, nesta perspectiva estamos a dizer que o que os cristãos têm são os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus, em poucas palavras, é o Evangelho. É o Evangelho. Então significa, queridos irmãos, que a nossa propriedade é o Evangelho. E é isso que os nossos irmãos, tanto nas Sagradas Escrituras como na história, fizeram. Deram a vida pelo Evangelho. Eles tinham o Evangelho mais precioso do que as suas próprias vidas. Então isso mostra claramente, queridos irmãos, que eles compreendiam que o que eles têm de valioso é o Evangelho. Alguns perdiam riquezas, perdiam carros, perdiam vestes, perdiam, amados irmãos, propriedades, mas quando lhes falavam que agora também renunciam o Evangelho, eles faziam o quê? Preferiam renunciar a sua própria vida do que renunciar ao Evangelho. Por quê? Porque compreenderam que a propriedade que eles possuem é o Evangelho. É o Evangelho. No mundo, amados irmãos, de tamanha busca, tamanha avareza, é necessário que se compreenda que a todos os cristãos a propriedade privada e peculiar que tem é o Evangelho. E pelo Evangelho estejamos dispostos a tudo. A perder o sapato bonito, a perder a saia bonita, a perder muito mais, amados irmãos, por causa do Evangelho. Então, queridos e amados irmãos, o que é que nós, na verdade, estamos a administrar? O mundo poderia dizer os nossos recursos financeiros. Mas Paulo, amados irmãos, olha para esse mistério que nos foi confiado. Olha para o mistério de Deus. Olha para o mistério de Deus, amados irmãos. Então, não é um elemento, amados irmãos, de muita volta. Não é um elemento de muita volta. Irmãos,
a nossa maior responsabilidade reside na forma como nós exercemos esta oferta que nos foi dada, esta graça que nos foi dada, este evangelho que nos foi confiado. Então, queridos irmãos, você pode ser um bom gestor, pode ser um bom economista, pode ser um bom jurista, pode ser um bom professor e muito mais. Mas a grande questão é, a nossa maior responsabilidade é como estamos a gerir o evangelho. Amados irmãos, tanto sangue, a partir mesmo do sangue da nossa salvação, e o sangue dos mártires, tanto sangue verteu para que esse evangelho fosse preservado. Não é um mero etiandro que vai decidir, na verdade, desfazer o valor deste evangelho. Não é um mero etiandro que vai decidir, na verdade, desprestigiar a glória e o poder que tem no evangelho. Por isso Paulo realça, eu não me envergonho do evangelho, porque é por meio do evangelho que a salvação chega. Então, queridos e amados irmãos, esse é, amados irmãos, a maior propriedade que nós temos. Então, quando olhamos para esse elemento da mordomia, devemos entender que o que nós temos do ponto de vista de tesouro é exatamente o evangelho. O melhor que nós temos é exatamente o evangelho. E nós seremos cobrados da forma como estamos a cuidar deste evangelho. Então, queridos e amados irmãos, permitam-me questionar. Como você administra esse mistério da graça de Deus nos seus relacionamentos? Como é que está o teu relacionamento com os outros? Você que tem esse mistério da graça de Deus. Como é que é? Queridos irmãos, como é que você distribui o perdão? Como é que você distribui o perdão? Como é que você administra o perdão na tua casa e em outros lugares? Como é que você investe na esperança, amados irmãos, que o mundo, na verdade, não tem? Que o mundo não tem, que no mundo não consegues encontrar. Como é que você investe nessa esperança? Como é que você administra esse ministério da graça à igreja e aos ministros, aos pastores que, na verdade, foram colocados para cuidar da tua alma? Amados irmãos, que fique realçado aqui, a maior responsabilidade que Deus deu a uma pessoa com relação a nós é aquele que cuida da nossa alma. Porque a nossa alma não tem valor, amados irmãos, terreno. A nossa alma tem valor eterno. E esta alma precisa ser, na verdade, cuidada. E, muitas das vezes, os que cuidam da alma são, na verdade, os mais desprezados. Que muitas das vezes não estamos dispostos até a dar, por exemplo, um sem kwanza a um colega, mas nunca estamos dispostos a dar àquele que cuida da nossa alma. Não que eles fazem por causa disso, mas é importante que aqueles que, na verdade, são cuidados entendam que é um princípio bíblico partilhar do que você tem com aqueles que cuidam da tua alma. Então, como é que você está a fazer isso? Quando a mãe traz 5 quilos de fubá na tua casa, você pensa no pastor que gasta tempo para cuidar da tua alma. Vou tirar só meio quilo. Naqueles tempos passados chamavam o quê? Chamavam cuca. Vou tirar uma cuca, pelo menos para partilhar com aquele que cuida da minha alma. Ou seja, o que você pensa a respeito dos teus bens em relação à igreja e em relação, na verdade, aos pastores? Porque muitos se afadigam e nem mesmo daqueles que por eles são afadigados recebem algum apoio. E às vezes não é só apoio financeiro, nem mesmo psicológico, nem mesmo moral, nem mesmo um trabalho de coaching para o pastor. Tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Nem mesmo isso, amados irmãos, muitas das vezes acontece. Mas as pedras, amados irmãos, são lançadas com tamanha intensidade que o pastor continua a presidir com o seu corpo completamente debilitado por conta dos ataques profundos que aqueles que ele ama e que luta por eles, na verdade, manifestam. Então, queridos amados irmãos, o ponto é exatamente esse. Como é que você está a administrar o evangelho com relação ao pastor, com relação à tua igreja? É importante que se entenda, na verdade, isso. Então, queridos e amados irmãos, a mordomia financeira é apenas o balanço. É apenas o balanço de uma realidade espiritual muito profunda. Muito, mas muito profunda. E uma das coisas que se realça muito se ataca e se condena aqueles que muito fazem, amados irmãos, do ponto de vista financeiro, pelas suas igrejas. Alguns, amados irmãos,
entenderam mesmo a mordomia. Nesse aspecto, fazem mesmo bem. Eles servem, dão recursos, distribuem coisas. Amados irmãos, dão terrenos para a igreja, porque sabem que o reino é maior. Dão, na verdade, carros, têm condições, oferecem carros, irmãos. Alguns, muito de outros países, queridos irmãos, eles juntam recursos e enviam para ajudar obras aqui no Ambo, aqui em Angola. Há pessoas, irmãos, que estão a construir orfanatos, estão a construir lares de idosos e muito mais, com recursos que outras igrejas dão. E nós ainda só estamos no nível de falar para os irmãos darem para sustentar mesmo nas próprias comunidades. Ainda não no nível de tirar para dar nos outros que estão longe, porque temos que chegar até aí. Porque se fez colheita para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém, que estavam a padecer fome. Nós temos que chegar a esse nível, por isso que precisamos ser bons administradores. Bons administradores, queridos irmãos. Mas irmãos, terceiro ponto. Nós precisamos, na verdade, ou seja, o terceiro ponto nos mostra a nossa avaliação quanto à nossa mordomia. A nossa avaliação quanto à nossa mordomia. O apóstolo Paulo diz, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Amém, irmãos? Está vendo tudo isso? Paulo está a dizer que é importante que cada um seja fiel. Seja fiel. E a fidelidade não é exterior. Você pode dar sem ser fiel. Vai muito além disso, queridos irmãos. Vai muito além disso. Então nós temos que ser fiéis. Entendam, quando eu estou a falar de ser fiel, não estou a falar só de dinheiro, amados irmãos. Estou a falar como você cuida do teu corpo. Estou a falar como você, na verdade, usa os talentos que você recebeu da parte de Deus. Estou a falar como você usa o próprio dinheiro em si. Estou a falar desse aspecto. Não entendam que é só, não, fiel significa que eu tenho que sempre que ter dinheiro vou dar. Não, isso também não é só. Porque não adianta você, na verdade, dar dinheiro e viver numa vida de prostituição. Não adianta, queridos, vai estar bem num indicador e vai estar mal no outro. Não, convém que sejam fiéis. O ponto principal é, todos nós somos mordomos. Amém, irmãos? Todos somos mordomos. A diferença é, existem mordomos bons e mordomos maus. Existem mordomos fiéis e mordomos infiéis. E aos cristãos a recomendação é essa, o mandamento é esse. Que cada um dos cristãos, na verdade, seja fiel. Queridas irmãs, como vocês estão gerindo o vosso tempo no aperfeiçoamento daquilo que é o vosso papel como esposas, como mulheres, vocês que estão casadas, vocês que almejam casar, vocês que estão solteira, a Bíblia diz que cuida das coisas do Senhor. Como está a ser? Você não é daquela que é forçada a fazer, você não é daquela que é exigida, você não é daquela que tem que andar tu atrás, você não é daquela que mesmo andando atrás nem chega a atuar. Como é que você está a fazer? Quais são as qualidades, quais são as habilidades que você está a ganhar para, na verdade, exercer no teu futuro lar? Quais são? Quais são? O que é que você sabe? O que é que você aprendeu? Como estás investindo nisso? Queridos homens, que recebeste do Senhor uma grande responsabilidade. Como vocês estão a investir para, na verdade, serem senhores em vossas casas depois de Cristo? Como? Isso tudo, amados irmãos, faz parte disso. Então, convém que o mordomo, na verdade, seja fiel. Então, queridos irmãos, é importante realçar que Deus não vai buscar em nós o sucesso. Deus não busca em nós a igualdade de resultados. Por isso que a um Deus deu uma quantidade, a outro Deus deu outra quantidade. Deus não quer que o resultado que um vai encontrar, o outro também vai encontrar. Cada um tem a sua porção. Deus é proporcional, queridos irmãos. Ele não exige que cada um preste ao mesmo nível. Cada um recebeu a sua parte. Então o importante, queridos e amados irmãos, é entender que naquilo que se recebeu é oportuno e obrigatório que seja fiel. Então, queridos e amados irmãos, Deus não busca espetáculo. Deus exige o pistos, ou seja, exige a fidelidade. A fidelidade, queridos irmãos. Então, nós devemos ser fiéis em todas as nossas relações. Devemos ser fiéis em todas as nossas atuações, em todos os pilares que nós acabamos aqui, na verdade, de apresentar. Então, queridos e amados irmãos, o terceiro ponto é exatamente a motivação da mordomia. Queridos irmãos, é tão extraordinário, é tão terrivelmente avassalador,
que quando você olha para alguma coisa que Deus nos pede, você encontra em Cristo. Quando a Bíblia nos apresenta Cristo como nosso modelo, como nosso exemplo, queridos e amados irmãos, Ele é mesmo exemplo. E o apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele é muito categórico quanto a isso. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olhem para a cruz, irmãos. Olhem para a cruz. Está aqui a cruz. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olhem, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza nos tornasse, na verdade, ricos. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos se calhar não me entenderam bem. Dono do ouro e da prata, dono do céu, dono da terra, dono dos mares, tudo. Amados irmãos, existem países que só com os recursos marinhos conseguem viver. O nosso país, amados irmãos, é um dos países do mundo muito recheados em recursos minerais. Mais de 80% dos recursos minerais do mundo nosso país tem. Cristo tem isso tudo, amados irmãos. Cristo não é daquela pessoa que a pobreza era a única opção da vida dele, irmãos. Não é. Porque alguns, na verdade, não, eles são pobres não porque querem. Eles são pobres porque não conseguem ser ricos. Mas Cristo não, meus irmãos. Cristo não consegue, Cristo não é pobre. Não era pobre, não é pobre. Mas ele se fez pobre, olhando para uma causa maior. É este princípio, é este sentimento que deve nortear a nossa mordomia. Devemos entender que por causa do reino eu não posso me prostituir, porque eu sou membro de um corpo e isso vai afetar o corpo. Eu, por causa do reino, não posso, na verdade, usar o dinheiro só para mim. Eu devo contribuir, porque há necessidade de apoiar missionários, há necessidade de investir em recursos, amados irmãos, para o benefício do reino. Há necessidade disso. Eu não posso, na verdade, pensar dessa forma. Eu devo olhar para Jesus e ver, não, é rico. Jesus Cristo, o meu Senhor, é rico, mas Ele deixou a riqueza para, na verdade, servir a nós. Ele decidiu ser nosso mordomo, mesmo sendo rico. Mas, irmão, não existe nenhuma figura na história da humanidade que se compara à figura de Cristo. E a maioria dos que fizeram isso, fizeram porque já estavam a imitar Cristo. Então é Ele, meus irmãos, que é a maior expressão da mordomia que nós temos. Mas é importante que entendamos que nós temos também dificuldades, nós somos falhos, mas é importante que esta seja a nossa busca. Seja a nossa busca. Importa que cada um dos que estão aqui sejam fiéis. Sejam fiéis, queridos e amados irmãos. Então Cristo é o nosso perfeito mordomo. Cristo, amados irmãos, Ele administrou fielmente aquilo que o Pai lhe deu, aquilo que o Pai lhe entregou. Olha só, todos que o Pai lhe deu não se perdeu, meus irmãos. Aquilo que Deus nos deu não pode, na verdade, se perder. Cristo não reteve nada, mas se esvaziou, amados irmãos. Então, meus queridos e amados irmãos, nós não administramos os recursos de Deus para comprar o favor de Deus. Porque muitos pensam assim, vou dar para receber mais. Vou dar para receber mais. Como acontecia na Idade Média. Pecavam e davam para receber perdão do pecado. Não, meus irmãos. Nós não compramos o favor de Deus. Nós administramos os recursos de Deus. Porque fomos comprados, amados irmãos, pelo favor de Deus. Ou seja, nós administramos porque fomos comprados de graça. Ou seja, nos foi concedida a graça. Deus fez favor para estes que o inferno era o seu destino, a destruição era o seu destino. Deus fez favor. Então nós, amados irmãos, administramos porque Deus fez favor. É como se alguém nos tirasse de um buraco e depois diz, olha, toma esse telefone e cuida. Cuida, faça bem, gira bem. Então, queridos e amados irmãos, a mordomia cristã não é a moeda que se usa para trocar a salvação. Porque muitos, na verdade, pensam assim. A mordomia cristã é a resposta nossa à gratidão, ou a manifestação da gratidão daquilo que Deus fez por nós. Então, nós administramos por conta disso. Nós exercemos isso porque temos um coração salvo. Exercemos isso porque nosso coração foi transformado, amados irmãos. Foi transformado. Fomos tirados da condição em que nós nos encontramos. Então, meus queridos amados irmãos, nós
damos, nós servimos, nós perdoamos, nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. Então, meus queridos irmãos, eu estou mesmo aqui, uma outra coisa pode ter ficado solto, porque estou a correr mesmo contra o tempo, muito teria que dizer, estou me acelerando e espero que nessa velocidade os irmãos consigam captar. A grande questão que fica em nossos corações é, nós não temos nada. O único bem precioso que nós temos é o Evangelho. Amém, irmãos? E devemos estar dispostos a sacrificar tudo quanto for possível por causa do Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos orar.